Graça e paz, meus irmãos. Nesta manhã, o Senhor me despertou para uma palavra que se chama amizade e gratidão. Sabe, irmãos, a obra do Senhor ela não é feita individualmente. A obra do Senhor ela é composta de pessoas que se unem para se ajudar mutuamente em prol de algo maior. A obra do Senhor, na verdade, quando nós trabalhamos para Deus, nós na verdade estamos trabalhando para pessoas. E trabalhando para pessoas a gente consegue servir ao propósito de Deus. Veja bem, Jesus envia seu Filho, ou seja, Deus vai encarnar, vai andar, vai tabernacular entre nós, como o tabernáculo esteve no deserto. Jesus vai tabernacular entre nós, vai viver entre nós para mostrar como Deus agiria, como Deus age, qual é o coração de Deus. Então Jesus fez coisas assim que muitos de nós assim teríamos que voltar nessas passagens e aprender novamente. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Mas falando sobre amizade e gratidão, eu gostaria de deixar aqui 2 textos que diz assim, e os irmãos vão conseguir perceber quem estava, eu não vou dizer nem por trás nos bastidores, mas que estava atuando diretamente no ministério de Paulo, e como o coração dele é grato, porque em todas as cartas existem, nos finais existem as recomendações, as orientações, os agradecimentos. Então, por exemplo, a carta aos Romanos, 16, ele termina assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, a qual serve na igreja em Secreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado muitos, como também a mim mesmo. Então, a irmã Febe, ela era uma hospedeira, ela praticava a hospitalidade, ela recebia os irmãos. Em longas jornadas de peregrinação, a irmã Febe alojava os irmãos, ela proporcionava uma alimentação, um banho, um repouso, um descanso, um alívio para os irmãos. E Paulo vai agradecer ela, Paulo não esquece. Inclusive ele foi abrigado por ela. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram sua cabeça. A eles não só eu agradeço, mas todas as igrejas dos gentios. Então Áquila e Priscila, eles eram cooperadores, eles eram apóstolos também do Senhor. Esse casal vai ajudar Paulo ao ponto de sofrer risco de morrer. Saudai também a igreja que está na casa deles. Olha só que maravilha, irmãos. A igreja era dentro da casa de Áquila e Priscila. A casa deles era tão abençoada ao ponto de servir como um ponto de encontro, um ponto de adoração ao Senhor, um ponto para cultuar. Eles não se incomodavam com despesas, eles não se preocupavam com pessoas inconvenientes, eles não preocupavam com nada. A minha casa vai ser uma casa de um ponto de encontro, de adoração. Esse casal era um casal muito abençoado. Saudai também Epêneto, meu amado, que é as primícias da asa em Cristo. Saudai Maria, que trabalhou muito entre nós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e foram antes de mim. Ou seja,
Eles foram companheiros de prisão de Paulo. Eles se distinguiram dos demais apóstolos pela sua devoção, pelo seu zelo pela palavra, pela obra do Senhor. E eles foram antes de Paulo, eles já tinham coisas a ensinar a Paulo. Saudai Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai Urbano, nosso cooperador em Cristo. E Estaques, meu amado. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai a família de Aristóbulo. Saudai Herodião, meu parente. Saudai os da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, o qual muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe e minha. Então aqui ela não é nem citada o nome, é só citado o nome de Rufo. Ela fala assim: saudai a Rufo, sua mãe, que trabalhou no Senhor. Ela é mãe de Rufo e é minha mãe também. Agora a gente não sabe se é consanguíneo ou se é mãe de maternidade espiritual, de cuidar, de ter palavras ali de conforto para o apóstolo, para que ele permanecesse firme. Saudai Ansíncreto, Fregontes, Hermas, Pátrobas, Hermes e os irmãos que estão com ele. Saudai Filólogo, e Júlia, Nereu e sua irmã, Olimpas e todos os santos que com eles estão. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, e as igrejas de Cristo vos saúdam. Então assim, ósculo santo era um beijo que você dava em pessoas que eram muito chegadas. Então você vê o nível de comunhão, o nível de aproximação que cada irmão tinha um com o outro. E para finalizar, eu quero ler esse texto, o texto que está em Filipenses. Filipenses diz assim, no capítulo 2, versículo 25: julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Irmão, cooperador e companheiro de lutas. E vosso enviado para promover minhas necessidades, visto que tinha muita saudade de todos vós e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. De fato, ele esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então aqui a gente vê que no 30, porque pela obra de Cristo chegou bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Olha só, a falta do vosso serviço, Paulo escreve aos Filipenses, a falta do serviço dos filipenses gerou uma necessidade, gerou uma sobrecarga. E aí Epafrodito vai ser o responsável de suprir as necessidades de Paulo. E ele vai se expor, passando perto das raias da morte, para que Paulo viesse a ser suprido, para que a oferta de gratidão chegasse até o apóstolo e ele continuasse a perseverar, ele continuasse a fazer o ministério. Então, irmãos, resumindo todos esses textos grandes, vamos ser gratos, vamos ser amigos, vamos cultivar a amizade. A gente sempre fala da igreja e todos estão carecas de saber: quem quer ter amigos tem que ser amigo. Você não pode cobrar algo que você não tem sido. Você não pode cobrar algo: ninguém me manda mensagem. Você manda mensagem para alguém? Ninguém se preocupa comigo. Você se preocupa com alguém? Você tem tirado muitas vezes do seu bolso para ajudar alguém? Então não cobre aquilo que você não tem feito.
porque é uma via de mão dupla. Tudo que o homem planta, se ele planta maçãs, ele não vai colher batatas. Nós devemos ter esse carinho, ter essa comunhão. Obra de Deus não se faz sozinho. Obra de Deus não é entrar dentro do quarto. Obra de Deus não é eu vou cuidar da minha família e ponto final. Não. É você inserir a sua família carnal dentro da sua família espiritual. A sua família carnal, a forma que você diz, você zelar pela sua família carnal, é você levando sua mulher, seus filhos para dentro de uma família espiritual. É ali que há proteção. É ali que o Senhor disse: as obras do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Você não é igreja. Você faz parte da igreja. Então, irmãos, vamos nos atentar a todas essas coisas, vamos ser mais gratos uns com os outros, porque se o nosso ministério está de pé, foi porque pessoas sofreram, padeceram, oraram, choraram, colocaram a mão nos nossos ombros e falaram: vai adiante que Deus é contigo. Amém? Eu agradeço a todos vocês, de toda essa família. Eu agradeço a cada um, até aqueles que hoje não estão trabalhando, mas já trabalharam. E que você volte, o apelo é que você volte, para que você possa ser abençoado. Porque quando nós abençoamos, é aí que nós somos abençoados. Dai e ser-vos-á dada, medida, recalcada, sacudida e transbordante. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.